Hoje eu queria começar esse vídeo fazendo menção a uma pessoa muito especial. Hoje é o aniversário dela. Na verdade, para você foi ontem, dia 22. Para mim é hoje, porque eu estou gravando hoje, dia 22 de fevereiro. Eu quero agradecer a Deus publicamente pela vida da minha mãe. Minha mãe é precursora, junto com meu pai, do meu amor pela palavra de Deus. As minhas memórias mais antigas são da minha mãe, lendo a Bíblia para mim, lendo histórias bíblicas, me incentivando a leitura. A primeira vez que eu li alguma coisa na minha vida foi a Bíblia. Eu lembro de minha mãe e meu pai terem comprado uma Bíblia infantil roxa. Eu não sei quantas páginas tinha aquilo ali, mas eu lembro que com 7 anos de idade eu li toda aquela Bíblia de capa a capa. Talvez por uma certa competição, porque eu tinha um amigo, que na verdade é meu amigo até hoje, agora ele é pastor também, Lucas Narras. Talvez por certa competição, ele gostava muito de ler, eu também fiz essa leitura. Mas eu lembro de, mesmo sem saber ler, antes disso, pegar a Bíblia e fazer risquinhos, sublinhados, mesmo sem entender nenhuma palavra, porque eu via minha mãe fazendo isso. Então eu lembro disso. Uma vez eu copiei na minha Bíblia exatamente os traços no mesmo lugar onde ela tinha colocado na Bíblia dela, mesmo sem entender nenhuma palavra. Então o meu amor pelas Escrituras, o meu comprometimento com o ensino dela para a minha vida e para a vida de todos quantos eu puder ensinar, vem da minha mãe, vem do meu pai, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Meu pai fez aniversário recentemente, no dia 16, e minha mãe no dia 22. Bom, nossa leitura de hoje é em Romanos, capítulo 5, e é óbvio que a gente não tem como entender o capítulo 5 sem entender o que foi dito anteriormente. O assunto primordial aqui é a justificação pela fé, o fato de que Deus atribui justiça àqueles que creem em Jesus Cristo. Não aqueles que andam direitinho, mas aqueles que confiam integralmente na obra, no sacrifício de Jesus Cristo. E é isto que nos dá a garantia de salvação. Eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp de uma das nossas leitoras. A pergunta foi a seguinte: uma vez salvo para sempre? Essa pergunta é recorrente. E é claro que sim. Se dependesse em algum momento de nós, é claro que nós perderíamos a salvação várias vezes por dia. E eu acho que, na verdade, nunca a ganharíamos, porque que mérito há em nós que seja suficiente para tornar Deus obrigado a nos salvar, né? É como a gente leu no capítulo 4, versículo 4, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. Ou seja, se eu estou trabalhando pela minha salvação, a salvação não é um favor, não é graça, mas é sim uma obrigação da parte de Deus em me dar. E o Evangelho não diz respeito a isso, não tem nada a ver com isso. O Evangelho é a boa notícia de que nós somos salvos pela graça de Deus. Tá bom? Então um aspecto muito importante da salvação é a justificação, é o fato de que Deus nos considera justos diante dele, diante desse grande tribunal em que nos apresentamos como pecadores. Deus imputa a nós a justiça de Cristo e nós saímos sem condenação nenhuma, graças a Deus, graças a Deus. Uma outra pergunta que a nossa querida leitora fez em relação ao arrependimento. O capítulo 3, o capítulo 4 aqui não falam de arrependimento, óbvio, né? Não é esse o assunto aqui, mas sem dúvida o arrependimento faz parte da doutrina da salvação e talvez num outro momento a gente possa trabalhar mais a esse respeito, né? Mas o arrependimento é sim uma parte essencial desse processo de salvação. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a nossa salvação não é por causa do arrependimento, a nossa salvação não é por causa do nosso pedido de perdão, a nossa salvação é tão somente por causa
da obra de Jesus Cristo em nosso lugar. Simples assim. Ok? Por isso que nós temos garantia e certeza da nossa salvação. Bom, aqui no capítulo 5 nós vamos ver, principalmente aqui no começo, aqui os benefícios da justificação. Versículo 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro e primordial benefício da justificação, a paz com Deus. Não há mais inimizade, não há mais restrições. Por causa da justificação, nós temos paz com Deus. Por intermédio de quem, Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quer dizer, aquele que é justificado, ele pode ter tanta certeza e tanta segurança diante de Deus que podem vir tribulações, podem vir coisas difíceis para serem enfrentadas e ele vai tirar de letra. Ele até coloca essa progressão, né? A tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência e esperança. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Agora, se eu não tenho segurança de que estou na presença de Deus, tenho acesso à graça de Deus pela fé, então a tribulação vai me desestabilizar, vai me derrubar e, enfim, simplesmente eu vou ser derrotado. Seguindo, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha que interessante isso aqui. Cristo morreu por nós quando éramos ainda fracos. Ou seja, eu não fiz nada para merecer isto, mas Cristo morreu por mim. Então, a salvação não é um pagamento, não é uma dívida, mas é algo que é dado incondicionalmente. Antes mesmo de termos cometido qualquer pecado, Ele morreu por nós, para nos garantir salvação. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu creio que um dos maiores absurdos é nós esperarmos que Deus nos dê provas diariamente ou eventualmente em momentos da nossa vida, provas do seu amor. Não é necessário que Deus nos prove dia após dia o nosso amor, porque o amor dele por nós, porque ele já deu a maior e mais irrefutável prova do seu amor ao enviar seu próprio Filho para morrer por nós. Nós que éramos fracos, injustos, inimigos dele, ele provou seu amor por nós na cruz do Calvário. É claro que diariamente nós temos prova do amor de Deus, mas é muito injusto nós esperarmos que Ele nos dê constantemente provas, principalmente de acordo com aquilo que a gente espera. É muito injusto a gente esperar isso, e isso na verdade denota falta de confiança no amor de Deus. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a reconciliação. Ou seja, por causa do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Pecadores distantes da graça de Deus, distantes de um relacionamento de amor com o seu Criador, podem de novo ter a sua vida, os seus laços refeitos com o Criador, por meio de Jesus Cristo. Reconciliação, essa palavra é extremamente importante para a gente entender o Evangelho. Fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho. Do versículo 12 ao versículo 21, nós temos uma nova etapa aqui bem complexa também. Aqui é posto um paralelo entre Adão e Cristo. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, aqui tem um princípio de representatividade por trás desse trecho. O que significa o princípio da representatividade? Vamos pensar o seguinte: o presidente da República, pegar essa situação agora dos nossos dias. Se por acaso o presidente Bolsonaro decreta guerra contra a Venezuela, você estará em guerra contra a Venezuela? Você pode até achar que não, mas sim, você estará em guerra. Por quê? Porque o seu representante, aquele que foi eleito, talvez você não tenha votado nele, mas aquele que foi eleito pela nação brasileira, ele decretou guerra contra uma determinada nação, portanto você, que é seu representado, está em guerra. Então, esse é um exemplo de representatividade. A mesma coisa pode ser aplicada a pais e filhos, por exemplo, né? A decisões que eu eventualmente tome junto com a minha esposa recairão ou trarão consequências às minhas filhas. Por quê? Porque eu sou cabeça nessa casa, né? Eu sou o representante delas, portanto as decisões que eu tomo acabam trazendo consequências para elas também, né? E, por exemplo, se eu adquiro um imóvel e eu por acaso venha a morrer, elas serão herdeiras. Ah, mas elas não compraram imóvel, portanto elas não têm direito. Não, isso não faz o menor sentido. Eu sou o pai delas, portanto elas são dignas de ter esse imóvel que eu comprei. Esse é o princípio de representatividade. E nesse trecho, portanto, está sendo esse princípio está sendo colocado, tá bom? Então, o que está sendo dito aqui no versículo 12, que por meio de um homem entrou o pecado no mundo e por causa desse pecado a morte. Portanto, a morte passou não só para ele, não afetou somente esse único homem, mas a todos os homens que vieram depois dele, porque todos pecaram. Então, todos são pecadores por causa do pecado do nosso primeiro pai. Ele, como o nosso representante, desobedeceu à lei de Deus. Portanto, nós fomos colocados debaixo do pecado, nós somos pecadores, temos culpa por causa do nosso pecado. Embora Adão seja culpado do seu erro, a culpa dele recaiu sobre todos nós. E não tem como a gente se isentar dessa responsabilidade. Versículo 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Não tenho como entrar em tantos detalhes aqui, é uma passagem complexa, né? Mas o que ele está dizendo é que a morte, né, ela reinou pela humanidade, né? A falta do conhecimento de Deus, isso promoveu, né, o progresso dessa situação de pecado. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, assim como o pecado e a morte vieram por meio de um, também a salvação e a graça de Deus vieram por meio de um. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Pela ofensa de um, todos foram julgados e considerados culpados para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então a graça vem como se viesse... difícil essa expressão aqui, né? A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, não foi somente embora uma ofensa tenha sido necessária para que todos fossem considerados culpados, a graça, ela é abundante, ela não apenas um ato de graça, mas uma graça que transcorre, uma graça que invade e que age, né, para a justificação de todos os pecados, de todas as ofensas subsequentes àquela ofensa primordial. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, se a morte foi abundante por causa do pecado de um, agora muito mais abundante será a graça, será o dom da justiça sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E veja essa expressão, reinarão em vida, ou seja, terão uma vida privilegiada, não com as benesses, as coisas boas dessa terra necessariamente, mas reinarão no sentido de serem considerados filhos do rei. Aqueles que creem em Jesus são filhos do rei. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Uma questão interessante, né? Se você tem dificuldade de entender que por causa do pecado de Adão você é pecador e você morre, então você também devia ter dificuldade para entender que por causa da obediência de Jesus Cristo você tem vida eterna. Não é verdade? Porque, ora, se eu não consigo aceitar que por causa de Adão eu sou pecador, eu também não posso aceitar que por causa da obediência de Jesus Cristo eu sou salvo, eu sou justificado. A verdade é que nós temos que aceitar as duas coisas. Talvez a gente não entenda em todos os detalhes essa realidade, mas isso está sendo colocado de forma propositiva nas Escrituras. Nós somos pecadores por causa de Adão, da mesma forma que agora nós somos salvos e justificados por causa de Cristo. Ponto. A pergunta que fica, finalmente, você está amarrado em quem? Você está amarrado em Adão ou você está amarrado em Jesus Cristo? Só tem dois cabeças na humanidade, dois representantes federativos, Adão e Cristo. De que lado você está? Eu espero que você esteja bem firme pela fé em Jesus Cristo. Um grande abraço, meu querido, minha querida. Deixa aí seu comentário, deixa sua curtida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.